Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades Inconvenientes. Eu sempre que falo esse nome fico pensando se é o melhor nome, mas talvez seja, né? Afinal, o que eu jogo aqui são aquelas pequenas verdades que eu acredito serem verdades e que podem soar inconvenientes para algumas pessoas. Hoje é segunda-feira, uma segunda-feira um tanto quanto chuvosa, acordei pela manhã e a segunda-feira ela tem aquela simbologia, né, do início, do recomeço, né, do trabalho, especialmente do trabalho. Então eu acordei de manhã, depois de uma viagem, como vocês sabem aqui no canal, acabei indo para São Paulo no final de semana, fiz algumas atividades de entretenimento lá, e agora a gente volta à rotina, né? E já pela manhã eu tive que lutar contra alguns pequenos desejos, algumas pequenas vontades, né? Quando eu acordo pela manhã, eu costumo já geralmente fazer uma oração, né? Algum exercício, eu era para ter ido caminhar, academia, mas estava chovendo, acabei fazendo algum exercício em casa. Fiz lá algumas flexões, alguns agachamentos. Aí já fiz minha oração, rezei o Santo Terço. Eu tenho o hábito de rezar o Santo Terço. Quase que todos os dias eu faço isso já há alguns anos. É um hábito que já está bem incorporado, assim, já está bem rotineiro para mim. Talvez não com a determinada, não com a atenção devida, mas procuro rezar o Santo Terço da melhor maneira possível. E já pela manhã também fui acometido de alguns desejos, algumas necessidades, né? Vou falar aqui algumas verdades inconvenientes, né? A gente que é homem tem ali pela manhã uma certa libido, né? E imagina a minha situação, eu tô com a minha esposa grávida, eu tenho uma filha, né? Então uma rotina sempre intensa de casal também não é fácil. Já pela manhã também tem aquele desejo, aquela vontade de talvez comer alguma coisa que não precisa, aquela necessidade de dopamina, né? Comer um carbo, comer um pão com um misto quente, alguma coisa assim. E, cara, eu consegui passar ao largo disso tudo e quando tava no carro eu me peguei assim, cara, né, pequenas coisas, pequenas tentações diárias, né? Tentações de estímulos, né? Tentei ficar um pouco longe do celular, fui ler um romance, estava lendo Romeu e Julieta de Shakespeare de novo. Consegui passar um pouco longe do celular, apesar de ter usado o celular ainda, o que talvez não é uma coisa tão boa, né? Olhar o Instagram, essa necessidade de dopamina. E aí eu fiquei refletindo sobre a importância de lutarmos contra essas pequenas coisas, porque apesar de pequenas, quando acumuladas, elas acabam se tornando maus hábitos, né? Que nos afastam da virtude, né? De ser um homem virtuoso, de ser um homem que procura, uma pessoa que procura o bem, a justiça, o que é belo, né? E aí eu me peguei refletindo da importância de termos essa consciência de que lutar contra essas pequenas coisas é que fará com que façamos grandes coisas. Esses pequenos hábitos diários, né? De ler um livro pela manhã, fazer um exercício, por exemplo, eu estava lá na minha cama quentinho, cansado, vindo de viagem, e cara, eu lutei contra, né? Eu saí da cama, aí eu fui e olhei, pô, tá chovendo, beleza, eu vou fazer algum exercício em casa, vou me sacrificar aqui de alguma maneira para começar bem a semana. Tem uma reunião importante agora, 8h30, estou gravando esse vídeo aqui no carro antes de entrar para a reunião. E aí eu percebi, né, a importância e a relevância dessas pequenas coisas que acumuladas se tornam grandes coisas. Porque a busca da virtude, ela precisa estar nas pequenas coisas para poder alcançar grandes virtudes, né? O Olavo falava algo parecido com ninguém faz o grande se não fizer o bem pequeno, alguma coisa nesse sentido. E isso é uma realidade, né? Se a gente não for atento aos pequenos hábitos, às pequenas coisas, a gente não consegue ser virtuoso nas grandes coisas. E a gente se afasta da verdade, da beleza, da justiça, né? E aí eu quis compartilhar isso com vocês, que às vezes tu tá aí numa luta diária, querendo conquistar grandes coisas, ou ser uma pessoa virtuosa, alguém melhor, e não observa que no pequeno, nas pequenas coisas, nas pequenas atividades diárias, você não é fiel, você não é virtuoso, você não faz o bem. E você não vai conseguir ser grande se você não agir bem no pequeno. É, isso é um fato que eu provo com a minha vida, né? É uma experiência que eu consigo observar na realidade da minha concretude, daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo. Então, a verdade inconveniente de hoje é que você não vai atingir grandes objetivos se não focar nos pequenos. Você não vai atingir o corpo que quer se não fizer um exercício diário. Você não vai
a atingir a castidade, a virtude, se não observar diariamente as suas más tendências. Você não vai emagrecer se não observar a sua gula diária nas pequenas coisas. É isso, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, deixe seu comentário se fizer sentido. Essa é uma iniciativa puramente pessoal, de fazer pequenos registros ao longo da minha vida, de ir compartilhando algumas ideias aqui através desse canal. E eu fico muito feliz que alguns amigos estão acompanhando, então quero deixar aqui um abraço para o Antônio, para o Leonardo, para o Luciano, algumas pessoas que me mandaram mensagem, para o Éder, né, que mandou mensagem, pessoas que estão, vez ou outra, assistindo aqui. Se vocês assistiram, deixem ali um like, um comentário. No fim, o que importa de verdade é a gente fazer esse registro. Para mim, na verdade, no fim, o que importa é que lá na frente eu possa ver todas essas reflexões e ir observando a minha evolução, que eu espero que seja positiva, né? Porque evolução não necessariamente é algo positivo, né? É isso, obrigado. Se inscreve no canal aí se fizer sentido, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço.